Olá! O canal Super Dicas do professor Rodrigo Miller hoje trará um assunto extremamente importante na história, seja ela história do Brasil ou a história geral, que é as famosas grandes navegações ou a expansão ultramarinha, como é tratado por alguns autores. Pois bem, primeiro ponto que nós temos que levar em consideração quando a gente trata desse assunto. Este é um tópico extremamente relevante em provas de concurso, seja ele das áreas militar, vestibular, próprio Enem. A gente tem que estar ciente da importância das grandes navegações. Para isso a gente começa batendo dois pontos interessantes. São duas classes sociais extremamente importantes para esse assunto, que é a chamada nobreza e a burguesia. Pois bem, a nobreza era a família real. Ela, aquela monarquia forte, aquela que tocava os estados nacionais modernos, que surgiram logo após uma decadência do feudalismo e fizeram com que aquela figura, aquele movimento chamado absolutista, desse ênfase a esta classe social chamada nobreza. Do outro lado, a gente tinha uma importante classe social, a burguesia, que era ligada a uma atividade muito importante, que era a atividade de comércio. A atividade essa incipiente e que precisava cada vez mais alastrar os seus domínios. Pois bem, vamos ver aqui que essas duas classes elas irão se unir juntamente com o apoio da Igreja Católica e a partir de então vai dar ênfase, vai dar recursos financeiros necessários para as grandes navegações. Professor, o senhor falou que a nobreza queria expandir o seu poder, a burguesia queria investir na área do comércio e a Igreja Católica. Aonde entra a Igreja Católica? Ela tentava fazer com que existisse uma expansão do cristianismo. Por isso ela vai acabar tendo um papel muito importante nas chamadas grandes navegações. Pois bem, qual a causa que vai levar às grandes navegações? Extremamente importante, questão várias vezes já lançadas por diversos examinadores nos mais variados concursos. A causa das grandes navegações foi o fechamento do mar Mediterrâneo pelos turcos otomanos lá em 1453. Data esta que a gente vai lembrar que nada mais é que a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Voltando para esse mapa que a gente tem aqui, para esse esboço de mapa, a gente vai ver que aqui nós teríamos o continente africano, o continente a África, aqui a gente estaria Brasil, a Europa e lá as Índias. Pois bem, o que acontecia? Até 1453, todo o comércio era feito entre a Europa e a Ásia, mais exatamente as Índias, através do Mediterrâneo. Porém, o que aconteceu? A partir da tomada dos turcos otomanos de Constantinopla, lá em 1453, esse comércio ele não pôde mais ser feito através do Mediterrâneo. Ele teve sua porta fechada. Isso fez com que essas cidades que se abasteciam pelo mar Mediterrâneo não pudessem mais comercializar os seus produtos. Essa é a causa das grandes navegações. Então, quando se fala em causa das grandes navegações, a gente já lembra que nada mais é que buscar o caminho marítimo para as Índias. E aí vem a primeira super dica importantíssima. Na prova pode aparecer que o objetivo era chegar nas Índias, pode aparecer que o objetivo era chegar em Calicut, nas Índias, que era o principal interposto comercial da época, certo? Quais os países que são pioneiros, que fizeram essas grandes navegações? Os principais foram Portugal e Espanha. Se aproveitaram de fatores que a gente vai debater mais adiante, mas já lembre-se que os dois pioneiros das grandes navegações foram Portugal e Espanha. Foram só estes? Não. Nós próprios brasileiros, a gente tem consciência das invasões inglesas, das invasões holandesas, da Companhia das Índias Ocidentais e da Companhia das Índias Orientais, que acabaram vindo para o território brasileiro, mais exatamente em 1624 e 1630, Bahia e Pernambuco, respectivamente. Mas antes da gente falar do pioneirismo, a gente tem que citar essas duas cidades aqui, ó, Gênova e Veneza. Por quê? Antes do fechamento do mar Mediterrâneo pelos turcos otomanos, Gênova e Veneza eram os principais centros comerciais. Os produtos saíam das Índias
através do continente, entravam pela África e ultrapassavam o Mediterrâneo. Quando chegavam na Europa, eles entravam sempre pelos portos ali italianos de Gênova e Veneza. Aqui eu chamo a atenção para você para um primeiro momento importantíssimo. Se cair lá, quais as cidades eram os principais interpostos comerciais antes da tomada de Constantinopla? Gênova e Veneza. Isso dura até o ano de 1453, na época do fechamento do Mar Mediterrâneo, certo? E os pioneirismos portugueses? Ambos tinham, primeiramente, uma posição geográfica favorável, aqui está nesse pontinho vermelho a chamada União Ibérica. Eles estavam junto ao mar, muito mais fácil tu montar um barco junto ao mar do que no meio do continente. Então eles tinham uma posição geográfica favorável, eles tinham uma monarquia forte, a figura do absolutismo, a figura do rei, importantíssima. E eles tinham também, que a gente vai ver que vai surgir aqui, esses estados nacionais modernos, eles deram muito poder ao rei. Isso fez com que essa monarquia forte, ela conseguisse fazer lastros para buscar essas grandes navegações. Com qual objetivo? O objetivo era adquirir especiarias. O que eram as especiarias? Pimenta do reino, malva, temperos de maneira geral. E também achar metais preciosos. Os dois grandes cunhos aí que a gente tem das grandes navegações. Porém, aqui cabe um parênteses. E aí depois, quando você assistir essa aula pela segunda ou pela terceira vez, você vai anotar no seu caderno o seguinte: quando se fala em monarquia forte, Portugal e Espanha tinham? Correto. Porém, a gente tem que lembrar que Portugal ele vai primeiro nas navegações e em segundo momento vai a Espanha. Por quê? Porque os espanhóis estavam numa guerra interna contra os mouros. Isso fez com que Portugal saísse na frente. Então, dois países pioneiros na navegação, Portugal e Espanha. País que foi o pioneiro na navegação, Portugal. Por quê? Porque aí eu lembro dessa questão que a Espanha encontrava-se em guerra com os mouros. Outro ponto interessante que a gente tem aqui é que os portugueses eles fizeram a navegação em direção ao leste. Eles saíram daqui e eles fizeram a volta no continente africano, para o leste. O leste está lá. Já os espanhóis eles fizeram a navegação para o oeste. Por isso que eles, em 1492, Cristóvão Colombo vai acabar batendo na América. Preciso saber isso, professor? Precisa, questão extremamente relevante também em concursos. Aí a gente pega o bizu, o P, Portugal começa com P, uma consoante, eu pego o L de consoante. O E é uma vogal, eu junto com vogal lá. Depois, uma aula em geografia, a gente vai falar que o leste também é conhecido como o oriental e o oeste o ocidental, mas já vão guardando isso. Portugal, ciclo para o leste e a Espanha, ciclo para o oeste. Importante. Portugal, ele tem algumas questões relevantes da sua navegação. O marco inicial das navegações portuguesas vai ser em 1415, quando eles atingem o norte da África, mais exatamente em Ceuta. Questão já cobrada no concurso da ESA. Então, 1415, marca o inicial, marca o fato, o pioneirismo das navegações portuguesas. Depois a gente tem 1444, 1460, são fatos, digamos, secundários. Porém, em 1488, Bartolomeu Dias atinge o Cabo das Tormentas, mais tarde mudado para Cabo da Boa Esperança. O que ele fazia com isso? Ele tinha chegado na metade do objetivo português. E em 1498, Vasco da Gama chega às Índias. Para nós brasileiros, ainda tem a importância de 1500, a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Então lembre-se, 1415 marca o inicial das navegações portuguesas. Chega-se a Ceuta, no norte da África. 1488, Cabo das Tormentas, Bartolomeu Dias, mais tarde mudado para Cabo da Boa Esperança. 1498, Vasco da Gama chega às Índias, principal objetivo dos portugueses. Certo? Então esses são os principais datas que a gente tem que lembrar da navegação portuguesa. E os espanhóis? Os espanhóis a gente tem que lembrar do 12 de outubro de 1492, a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Ainda dentro desse ponto da navegação, a gente tem que falar que surge nessa época uma coisa chamada mercantilismo. O que é esse mercantilismo? Nada mais é que a necessidade, que é o comércio, a expansão das atividades. E aí a gente já pode dizer que naquela época as grandes navegações era nada mais, nada menos que uma primeira fase do capitalismo, onde um país ele recorria e conseguia pegar produtos nos mais diversos locais. Então lembre-se,
As navegações trouxe à tona o mercantilismo, que é uma atividade ligada diretamente ao comércio, que é essa busca de produtos. E aí a gente falou lá especiarias como pimenta do reino, malva. A gente falou de metais preciosos, principalmente ouro. A gente vai ver que muito ouro acabou indo do Brasil para Inglaterra, para Portugal. Muito ouro saiu da América Central quando das navegações espanholas. Então esse é o fato do chamado mercantilismo. Então, grandes navegações, o principal tópico que a gente tem é isso daí. Depois, no final, eu vou deixar um espaço para você fazer um print, mas o que você tem que fazer? Você pega o print, pega aqueles principais pontos, depois vai completando algo que foi falado, vai montando o quebra-cabeça sobre as grandes navegações. Não vai fugir muito do que a gente falou aqui nesses poucos minutos, nessa questão das grandes navegações, certo? Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se lá no canal Super Dicas Professor Rodrigo Miller, ativa o sininho para estar sempre recebendo as novidades e a gente vai estar sempre largando uma dica nova, algum bizu novo, algum macete interessante.